Todo mundo já sabe, Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Mas pare e pense, por que 3 dias? Por que não ressuscitar no mesmo dia para evitar o luto? Ou então por que não uma semana depois para gerar mais expectativa? Por que 3 dias? Por que não 2, 4 ou 5? Será que isso é só um detalhe da história? Ou será que existe algo muito mais profundo aí? Nesse vídeo, nós vamos descobrir que os 3 dias não foram aleatórios. Vamos explorar a fundo o significado desse período ao longo de toda a história bíblica e entender por que esse intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus não é um detalhe, mas um dos pontos mais poderosos do plano do próprio Deus. Para entender o motivo do terceiro dia na ressurreição, precisamos voltar para o início de tudo, mais precisamente Gênesis 1, que diz que no terceiro dia Deus faz a terra seca surgir do meio das águas e, em seguida, produz vegetação e toda a vida que brota do solo. É como uma pequena ressurreição simbólica, onde antes havia apenas caos e esterilidade, agora há vida e ordem. Mas existe algo ainda mais curioso. Se olharmos com atenção, perceberemos que os 6 dias da criação formam 2 conjuntos paralelos. Os dias 1, 2 e 3 mostram Deus formando os reinos. Os dias 4, 5 e 6 mostram Deus preenchendo esses reinos com seus governantes. Nesse padrão, o terceiro dia, terra produzindo vida, corresponde diretamente ao sexto dia, quando Deus cria os animais e o ser humano a partir da própria terra. Ou seja, nos 2 terceiros dias, o dia 3 e o dia que lhe faz paralelo, o 6, a vida surge pela ação direta do próprio Deus. Mas o terceiro dia não aparece apenas na criação. Ele também marca um dos episódios mais dramáticos das Escrituras, o teste de Abraão. Quando Deus ordena que Abraão ofereça seu filho Isaque como sacrifício, o texto faz questão de destacar que ao terceiro dia, Abraão avistou o lugar do sacrifício. Esse detalhe não está ali à toa. No terceiro dia, Deus interrompe o sacrifício, poupa a vida de Isaque e fornece um substituto, o carneiro preso pelos chifres. No terceiro dia, Abraão recebe de volta seu filho que até então estava sentenciado à morte. E é nesse momento que Deus reafirma a aliança, prometendo descendência e bênção sobre todas as nações. Não por acaso, Jesus, o filho da promessa por excelência, encontraria sua própria libertação da morte, não figurada, mas literal, exatamente no terceiro dia da semana. O terceiro dia reaparece em outro momento decisivo, o encontro de Deus com Israel no Monte Sinai. Após libertar seu povo do Egito, Deus anuncia que no terceiro dia ele desceria sobre o monte para estabelecer sua aliança. O texto repete esse detalhe 4 vezes, como se quisesse sublinhar para qualquer leitor distraído a importância desses 3 dias. No terceiro dia, Deus se revela com trovões, fogo, fumaça e som de trombeta. No terceiro dia, Israel recebe não apenas mandamentos, mas identidade, vocação e missão. No terceiro dia, Deus transforma escravos libertos em um povo santo, uma nação sacerdotal. Oséias retoma esse mesmo padrão séculos depois. Chamando Israel ao arrependimento, ele proclama: depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui o terceiro dia assume explicitamente o sentido de ressurreição, não individual, mas nacional. Israel, morto em sua infidelidade, seria restaurado e revivido. E então surge a imagem mais dramática de todas: Jonas, lançado no mar, engolido por um peixe e aprisionado por 3 dias e 3 noites em uma sepultura aquática. Humanamente falando, não havia volta. Jonas estava morto, mas Deus intervém. E no terceiro dia, Jonas emerge vivo. Relembrar esse acontecimento nos ajuda a entender a força das palavras de Jesus quando fariseus e mestres da lei exigem um sinal extraordinário. Eles não buscavam a verdade, buscavam um milagre sob exigência, algo para testá-lo. E para esse tipo de pedido, Jesus é categórico: nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Ou seja, da mesma forma que Jonas emergiu do ventre do peixe como alguém salvo da morte, o Filho do Homem emergiria da terra, não apenas restaurado, mas glorificado. A própria linguagem de Jesus, 3 dias e 3 noites no coração da terra, conecta intencionalmente as 2 narrativas. Ambas descrevem alguém que passa pela morte e retorna vivo por ação direta de Deus. Para Jonas, essa libertação serviu como validação da sua mensagem aos ninivitas. Para Cristo, sua ressurreição seria a validação suprema de toda a sua missão. Mas existe ainda um outro elemento muito importante para entendermos a necessidade dos 3 dias: o contexto cultural judaico da época de Jesus. Segundo a tradição do judaísmo antigo, acreditava-se que a alma de uma pessoa permanecia próxima ao corpo
por 3 dias após a morte. Somente após esse período, a morte era considerada totalmente irreversível. Isso explica porque Jesus espera 4 dias até ressuscitar Lázaro. Ao chegar, Maria já declara que ele cheira mal, indicando que ninguém poderia negar a realidade da morte. Se Jesus ressuscitasse no mesmo dia em que morreu, seus inimigos teriam munição para alegar que ele não havia morrido de fato. Os 3 dias, portanto, não apenas cumprem um padrão bíblico, mas também servem como uma prova incontestável da realidade de sua morte. Por fim, há ainda uma última razão para o terceiro dia, aquela que une todas as outras. Jesus profetizou que assim seria. Desde o início de seu ministério, ele anunciou repetidas vezes que seria entregue, morto e que ressuscitaria no terceiro dia. Essa não era uma metáfora vaga, nem um símbolo aberto a interpretações. Era uma profecia objetiva, clara e pública. Ele disse isso diante dos discípulos, diante da multidão e até diante dos seus opositores. Portanto, se a ressurreição não acontecesse precisamente no tempo que ele declarou, a sua palavra seria desmentida. E se sua palavra falha, o Messias falha. No fim, Jesus não ficou 3 dias morto por acaso. Ele ficou 3 dias morto porque a criação aponta para esse dia, a história da aliança aponta para esse dia, os profetas apontam para esse dia e sua própria palavra profetizou esse dia. Então, quando você olhar para a ressurreição de Jesus, lembre-se, os 3 dias foram para provar que nada, absolutamente nada, é forte o bastante para impedir Deus de cumprir o que prometeu. A morte não impediu, o tempo não impediu, as circunstâncias não impediram. E se nada impediu Jesus de sair vivo do túmulo, nada pode impedir que Deus faça algo novo na sua vida. Agora, se você tem interesse em aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!